noite, seja bem-vindo a mais um Pode Acordar, o podcast da Wake Up Soluções em Marketing. E hoje nós estamos aqui com uma convidada super especial e eu sou suspeita para falar dela, viu? Com um tema que a Letícia também gosta muito, eu também amo. Quem que é a nossa convidada, Letícia? Elisa Naves, seja muito bem-vinda ao nosso podcast de hoje. Ela é uma consteladora familiar, especialista em cura emocional. Seja muito bem-vinda. Gente, obrigada por estar aqui mais uma vez. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Sou suspeita para falar desse tema, gente, porque é um tema assim que eu amo, constelação familiar e cura emocional. E eu acredito que vai ter ouro aqui, gente, nesse podcast hoje. E que as pessoas não sairão as mesmas quando terminar. Amém, eu acredito. Para começar, eu vou fazer aquela pergunta clichê que a gente sempre faz em todos os podcasts. Quem é Elisa fora do profissional, pessoa? Quem é? Gente, que pergunta difícil, né? E é interessante vocês perguntarem de início isso, porque hoje mesmo eu estava fazendo alguns posts com o Instagram e a maioria das pessoas tem dificuldade em dizer quem elas são. Por quê? Porque elas não passaram por um processo de autoconhecimento. Então eu já vou começar com conteúdo aqui, gente. Então eu só sei, na minha essência, quem eu sou, porque eu passei por esse processo de autoconhecimento, por esse processo de construção, e ele é contínuo. Então, gente, além de consteladora e além de trabalhar a cura emocional das mulheres, por trás disso existe o quê? Existe uma mulher, existe uma mãe, existe uma empreendedora, existe uma filha de Deus que hoje, passou a colocar Deus como prioridade de todas as coisas. Uma mulher que ama conversar, gente, então vocês cuidem aqui do horário, porque olha, eu amo conversar, eu amo as pessoas e eu amo os processos de desenvolvimento. E foi justamente por amar esses processos, por amar as pessoas, por amar o desenvolvimento, é que eu acho que a vida foi me colocando nesse caminho do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal, profissional, e depois das curas emocionais. Perfeito. E como falando em constelação familiar, como que você explicaria a constelação familiar para quem não sabe o que é, para quem vai conhecer, ter o contato pela primeira vez aqui através do seu vídeo? Gente, eu costumo dizer que falar de constelação familiar é um pouco difícil, porque as pessoas às vezes não têm tanto entendimento. Só quem vive, quem já passou por uma constelação sabe o que é, né? Assim, você que falou que gosta de constelação. Muda tudo. Mas basicamente, gente, é um processo terapêutico que a gente vai na raiz do problema do nosso cliente. E a gente analisa o nosso cliente dentro de um contexto familiar, dentro de um sistema familiar. Então, diferente das outras terapias convencionais, que você vai, toda sessão você vai fazendo ali, você vai se abrindo, para o psicólogo, para o terapeuta, a constelação familiar a gente vai profundamente ali na raiz do problema do nosso cliente, porque a gente entende que muitas das questões que as pessoas no geral elas estão carregando ou que elas estão vinculadas estão relacionadas com o sistema familiar que ela está inserida. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Às vezes vem clientes para mim com problemas de situação financeira, ou às vezes vem com problemas de relacionamento, mulheres que não conseguem casar, mulheres que não conseguem se relacionar e que tem sempre um padrão que se repete nas relações dela, ou a pessoa trabalha muito, ganha dinheiro, gente, isso é unânime, a pessoa trabalha muito, ganha dinheiro, até ganha dinheiro, mas ela não sabe o que acontece com o dinheiro, é como se o dinheiro escorresse pelas mãos. Muito provavelmente, quando a gente monta uma constelação, a gente identifica que nesse sistema onde essa pessoa está inserida, aconteceram ali algumas falências, pode ser que tenha acontecido também roubos, onde aquela família foi beneficiada financeiramente em cima de outras pessoas. Tudo isso, gente, gera consequências para as próximas gerações. É por isso, gente, que eu sou apaixonada na constelação familiar. Por quê? Porque a gente não libera só a nós. A gente libera os nossos ancestrais e a gente também libera os que virão à frente. Quebrando um dos tabus, Bárbara, que o pessoal, às vezes, quem não conhece, fala que tem a ver com religião, que tem a ver,
Gente, não tem, tá? É uma base científica ali, é uma base terapêutica, científica não, terapêutica, embora hoje até a ciência já tem estudado e eles conseguem comprovar que os traumas, gente, são transgeracionais. Eles são passados de geração em geração. Certeza. Às vezes a gente pergunta, será que é justo? Será que é justo ou que não é? Eu não fiz nada, eu só queria saber quem eu sou e eu tô aqui quebrando 7 gerações. Mas a grande magia, vamos dizer assim, é isso, tá? É a gente entender que por muitas vezes nós estamos vinculados as situações que aconteceram lá atrás no nosso sistema e que esses padrões estão impedindo a gente de avançar na vida, impedindo a gente de prosperar, impedindo a gente de ter bons relacionamentos, impedindo a gente de ter uma vida próspera. Então, a constelação familiar, basicamente, ela seria um método psicoterapêutico que vai trabalhar o problema do nosso cliente ali de forma bem profunda, analisando ele dentro do contexto familiar. E eu lembrei aqui, mas para eu tomar a consciência, para eu chegar até você, eu preciso tomar consciência do meu problema. E como que geralmente a gente toma quando já está dentro do problema, né? Quando está no olho do furacão. Como que seria essa tomada de consciência é possível tomar consciência antes de estar no meio do furacão? Ou sempre é porque já está ali com um problema para resolver mesmo? Essa é uma ótima pergunta, gente. E eu costumo dizer assim, olha, para todos. Você só muda quando você toma consciência daquele problema. Ou quando você toma consciência das consequências que aquilo tá te trazendo. Às vezes, eu recebo muitos clientes que são indicação de outras pessoas. Porque fizeram, amaram e indicam o trabalho. E aí a pessoa chega pra mim e fala bem assim, eu tô aqui porque fulano me indicou. Ou eu tô aqui porque minha mãe falou que era bom. Ou porque minha namorada quis que eu tivesse. É as mulheres que mandam os maridos e as namoradas pra terapia, pra constelação. E aí a grande pergunta que eu faço que vai casar com essa pergunta que você fez. Eu pergunto assim, você sabe que você tem um problema? Aí a pessoa fala assim, não, eu sei que eu tenho um problema, eu só não tenho ainda consciência do que é, mas eu sei que eu não ganho dinheiro, eu sei que os meus relacionamentos não tá legal, eu sei que a minha vida tá travada, vejo muito isso também, escuto muito isso, a minha vida tá travada, eu não consigo me relacionar com os meus filhos, a gente sempre briga, eu não consigo me dar bem com os meus pais. É a partir daí que a pessoa ela vai buscando ajuda. E no processo da constelação é que ela toma de fato consciência. Mas o grande pulo do gato aqui, que você, ou até quem está nos assistindo pode fazer para si, é assim. Quais são os resultados que eu estou tendo hoje na minha vida? A partir dos resultados que você está tendo em todas as áreas da sua vida. E aí você pode colocar área financeira, área familiar, seu cônjuge, relação com você mesma, com seus pais. E você fala, quais são os resultados que eu estou tendo em cada área dessa? Na maioria das vezes, você vai ver e você pode dar notas para essas áreas. Então, se as notas estiverem muito baixas, você já começa a tomar consciência de que aquilo ali não tá legal. E aí você fala, opa, peraí, eu preciso de ajuda nisso aqui. Mas enquanto a gente não toma consciência, dificilmente a gente vai mudar. É igual uma pessoa que tem o vício da bebida. Se ela não toma consciência de que aquilo ali é um vício e de que aquilo ali está causando para ela malefícios para a vida dela, ela vai falar, não, eu bebo, moderadamente e a bebida ela não me atrapalha. Quando ela começa a perceber que às vezes ela está sendo influenciada de forma muito negativa, que aquilo ali está atrapalhando os projetos, está atrapalhando o financeiro e até espiritualmente, aí ela começa a tomar consciência, ela fala bem assim, opa, peraí, eu preciso de ajuda. Mas sem consciência, gente, enquanto a gente não tem consciência, dificilmente a gente consegue mudar a nossa vida. E Elisa, explica um pouco pra gente, pro pessoal de casa, era uma curiosidade que eu tinha também, antes de fazer constelação, como é? Porque muita gente fica, mas o que acontece? Eu chego lá e a gente que é leigo sobre o assunto, a gente fala, eu chego lá, um monte de boneco e funciona, mas como funciona? Dá uma explicadinha, pessoal. Não, essa pergunta me remeteu lá anos atrás, quando eu conheci a constelação.
Como a gente tá com um pouco de tempo aqui, vou contar essa história, eu vou tentar resumir. Eu conheci a constelação familiar em 2015, ou seja, vão fazer 10 anos. Quando eu conheci, foi com a minha querida Aline Siqueira, que é a minha professora, que foi a minha professora de constelação, né, que eu fiz o curso em Goiânia, e eu trabalhava no escritório de advocacia. E lá nós tínhamos uma sala para alugar, uma sala de reuniões. Por um acaso, gente, acaso não, né? Deus ali me manda uma mulher e ela pergunta se tinha alguma sala para alugar. E eu falei, olha, sala a gente não tem mais, a gente tem uma sala de reunião, não sei se dá, né? Ela falou assim, porque é para uma psicóloga de Goiânia e ela vai fazer constelação familiar. Eu falei, o quê? Constelação familiar? A gente pensa nas constelações das estrelas, né? E fiquei sem entender. E aí acabou que deu tudo certo, para resumir a história, deu tudo certo, ela locou aquela sala de reuniões e, gente, eu estava cumprindo aviso, porque a minha patroa na época, a advogada Luciana, ela falou assim, Elisa, eu quero muito continuar com você, mas eu não tenho condições financeiras, e eu estava cumprindo aviso. Mas, como nós iríamos conseguir alugar a sala de reuniões, ela falou assim, eu não vou precisar te mandar embora, porque agora com o dinheiro do aluguel eu vou te pagar. E eu continuei. E assim foi, né, a Aline com a irmã dela, que era quem auxiliava nas constelações, e o povo entrava, minha filha, de um jeito. E saía de lá abraçando essa psicóloga, e feliz, e sorridente. E assim, gente, demorava lá, sabe? Tipo, ficava mais ou menos 1h30, 2 horas. E saía um povo feliz da vida. E eu falava assim, gente, o que será que aconteceu lá dentro? E detalhe, quando ela foi ver, ela viu se tinha espaço, porque às vezes as pessoas deitavam. Eu falei, Senhor amado, o que é isso? E perguntava para algumas pessoas, gente, o que é? Aí a pessoa falava bem assim pra mim, é ótimo. Nossa, é maravilhoso, você tem que fazer. E eu falava, gente, ninguém me explicava. E quando eu fui, eu já fui pra ser constelada. Eu não fui nem pra conhecer. E antes disso, a minha mãe foi pra representar. Agora eu explico as formas que tem de constelação. E aí minha mãe foi e volta falando exatamente a mesma coisa. Elisa, é maravilhoso, você tem que constelar. Mas ninguém me explicava. E eu fui para ser constelada, quando o primeiro contato que eu tive, né, foi eu sendo constelada, eu sendo a cliente, e realmente é sensacional. E depois que eu fiz o curso, ficou mais fácil de explicar para as pessoas. Existem várias formas de você constelar. Existem as formas com os bonecos, a forma com as âncoras, a constelação em grupo, que era essa, né, que nós fazíamos lá quando eu conheci há 10 anos atrás. Gente, existe constelação com bonecos. Existem constelações com os objetos que estão na mesa, porque tudo começa do nosso sentir. Então nós vamos tendo sensações ali, e através dessas sensações, nós consteladores vamos guiando, facilitando esse processo. E a partir daí nós vamos trazendo algumas falas de cura. São essas falas de cura daquilo que aconteceu no teu sistema que vai fazendo você sair daquela situação, daquele problema. Bert Hellinger, que é o precursor da constelação, ele nos diz nos livros dele que só o fato de você montar uma constelação e o cliente tomar consciência daquilo ali, ele já consegue ter, isso é o suficiente para ele sair daquele emaranhado sistêmico. Nós costumamos falar dentro da visão sistêmica que muitas vezes o cliente está inserido nesses emaranhados. E aí quando você monta essa constelação, seja com as âncoras, seja com pessoas, seja com os bonecos, seja com os objetos ou seja com os cavalos, nós vamos sentir o que o campo morfogenético está nos trazendo de informação. E cada sensação que a gente vai tendo é uma informação para nós. E é muito importante a gente trazer assim, não precisa do cliente conhecer a história dele, porque às vezes a gente vai constelar um cliente, ele nem sabe como que era o nome do avô, como que era o nome do bisavô, às vezes ele não conhece a história. Claro que quando conhece, gente, é muito mais, né, é mais fácil, e não é, porque às vezes, olha como que é o nosso consciente, o nosso inconsciente. Às vezes o cliente conheceu a vida inteira uma história. Falaram para ele uma história do pai, falaram uma história para ele da mãe, falaram uma história para ele dos avós, e ele cresce com aquilo ali. E na constelação familiar, como a base é o nosso sentir, você vai tendo sensações de que aquilo não é verdade.
E aí você vai trazendo para o cliente uma nova percepção, uma nova consciência, uma nova história. Vocês têm noção, gente, do que é você viver uma vida inteira sem conhecer a sua verdadeira história? Então, basicamente, a constelação familiar é isso. É ali um momento onde a gente traz à tona essas pessoas, né, o sistema familiar, e o facilitador vai sentindo, vai tendo as sensações do que aconteceu ali naquele sistema, que aquele problema fez com que o nosso cliente estivesse vinculado àquilo que aconteceu. Então, a base é o sentir, tá? Inclusive, eu já participei, né, como participante, não a pessoa principal, mas representante. É engraçado como a gente sente o que a pessoa que escolheram pra sentiu, é diferente. Como você consegue explicar isso? Eu nem conhecia a pessoa, nunca tinha visto na vida, e ela que escolheu cada pessoa, quem seria, e eu olhava pra ela, parece que eu sentia que a pessoa que ela escolheu tava sentindo, meu Deus do céu. É muito louco. Eu já fiz uma também que eu era representante, e era uma moça, e ela tava falando sobre a mãe, irmãos e tudo, né, a família dela. E eu entrei ali no papel de madrasta. Gente, eu senti tudo. Eu era madrasta. Quais eram os sentimentos, você lembra? Eu sentia raiva, medo tristeza, de chegar medo. perto. Tipo assim, era como se eu visse... Era uma mulher, gente, uns 50 anos de idade. Mas eu olhava pra ela, parece que eu via ela como uma criança. E eu tinha medo de chegar, medo de cuidar, medo de estar perto dela. Então, assim, ela vinha, se aproximava e eu me afastava. Então, assim, era muito nítido que essa madrasta tinha medo de cuidar, medo de estar junto, não sabia o que fazer, medo das consequências. E era muito real esse sentimento, muito sério. Era real mesmo. Eu falei, meu Deus, eu nem conheço essa mulher. Foi verdade. Foi naquela que foi, né? Uma vez eu convidei. No começo, como eu tinha muita insegurança, eu gostava muito de fazer as constelações em grupo. Gente, eu tô trazendo minhas vulnerabilidades aqui. Porque a gente sente insegurança, a gente sente um pouco de medo. Porque não é uma terapia, né, qualquer. É uma coisa profunda. A gente tá lidando ali com uma dor do cliente que é muito profunda. E eu tinha esse medo, então eu gostava de fazer em grupos. E eu convidei a Bárbara. Mas sabe o que é mais interessante? É que quando a gente participa representando, nós também muitas vezes pegamos carona na constelação. E a gente é também ajudado. Tanto que eu tenho o evento que é o Café com Terapia, que é assim, o meu primeiro filho, vamos dizer, né, dos meus projetos. No começo dos cafés, eu sorteava uma constelação, ela acontecia ali em grupo, e todas as pessoas que representavam, elas também eram trabalhadas. Só que quem estava ali no evento, de uma certa forma, elas também tinham alguma coisa relacionada com o tema, sabe? E depois, o que eu falei? Falei, gente, agora eu vou fazer uma constelação coletiva. Não sei se vocês já participaram. Gente, é surreal. Eu já tive pessoas que não podiam engravidar e engravidaram. Já tive pessoas que se separaram e casaram de novo. Pessoas que se resolveram com a mãe. Pessoas que começaram a prosperar, que abriram empresas. Tudo por conta justamente desse movimento interno. De não só participar diretamente, mas indiretamente também como representante. Nós falamos que ali existe um campo morfogenético e que é esse campo que é quem nos faz sentir tudo isso. E é como se de fato nós estivéssemos ali de coração aberto representando o sistema. E às vezes a pessoa fala bem assim, Elisa, mas se eu voltar pra casa, aquela energia vai ficar comigo? Não fica, porque a hora que acaba a constelação, acaba ali aquele sentimento, sabe? E aí você fala, como assim, gente? A gente se emociona, a gente vive aquilo ali. Mas é tudo pra facilitar. Por isso que a base é o sentir, sabe? Por isso que a gente sente aquilo ali com muita força. Por quê? Porque a gente vai tendo as sensações, igual você falou, da madrasta, de não conseguir, sabe, viver aquilo ali. E é isso mesmo. E é a partir dessas sensações que o facilitador, ele vai fazendo o quê? Ele vai conduzindo a constelação, nesse caso que você exemplificou, para que essa cliente, a cliente era madrasta, não, né? Não, era a filha. Isso, para que essa filha, para que essa cliente, ela consiga olhar
para essa situação e falar, opa, eu só vou até aqui, eu só consigo ir até aqui. E aqui eu deixo com você e tá tudo bem. Eu costumo dizer assim, que constelação não é mágica, mas uma magia acontece ali. Nossa, legal. Acontece, O Júnior tá passando aqui um pouco das redes sociais da Elisa. Esse é o Café com Terapia. Esse é o Café com Terapia, gente. Olha, não, é surreal o que acontece. Pra quem não sabe, gente, o meu espaço é lá no Salão Believe, lá no Espaço Believe, a minha sala é lá. E os cafés com terapia acontecem lá também. A cada 2, 3 meses tem. O último, gente, aconteceu agora dia 19 de fevereiro. Foi, assim, incrível. Então, assim, você que tá aqui, gente, não perca os próximos. É o meu xodó, gente, é o meu xodó. Lá, o @Elisa Naves. Pra olhar, pra saber mais sobre o Café com Terapia. Com certeza. Olha os bonequinhos aí, olha. Gente, olha a quantidade de mulheres transformadas. É incrível, gente, é incrível. E as pessoas ficam igual você, Bárbara, fica, meu Deus, mas eu senti tudo. E senti tudo. E muitas vezes, dentro do nosso sistema, sem a gente conhecer, quando a gente representa, nós temos algo ali que nós nem tínhamos consciência. Então, gente, tem oportunidade, representa. Às vezes a pessoa fala assim, eu tenho vergonha de constelar em grupo. Quando nós estamos lá, nós estamos todos a serviço de algo muito maior. Então, não precisa ter vergonha, porque, gente, problema todo mundo tem. O que difere quando a gente busca uma constelação é porque a gente quer resultado, a gente quer uma solução, isso, a gente quer resolver, quer uma solução do nosso problema. E assim, gente, é lindo, é lindo. E o meu deu certo, o meu foi com o pai. Era? Eu nem lembro. O pai. E é engraçado porque às vezes eu falo assim pros meus clientes, gente, vocês não precisam ficar com medo de eu julgar vocês depois que sair daqui, porque nós consteladores a gente não lembra, porque a gente sente ali na constelação e quando acaba, sabe, parece que fecha a cortina. Muitas pessoas me perguntam, Elisa, mas e aí, você vai embora com o problema do cliente? Você não fica sobrecarregada, cheia? Eu falo, gente, eu estou ali a serviço de algo muito maior. Quando eu trago luz do que estava, né, escurecido ali, daquela escuridão para o meu cliente, eu fiz o que eu tinha de fazer, a minha missão foi cumprida. Então, quando acaba ali, a minha missão com aquela constelação acabou. Então, eu volto para casa tranquila. E dizem, eu já escutei muito falar, depois que eu conheci a constelação, que o pai e a mãe têm ligação, muita ligação com a gente. Qual que é a relação entre nossos pais, com a nossa vida profissional, com o nosso sucesso, com o nosso casamento, o futuro casamento? Qual que é essa relação da nossa família? Gente, tudo. Tudo. Por quê? Porque nós somos metade do nosso pai e metade a nossa mãe. Quer nós queiramos, quer não. E todas as vezes, uma das leis sistêmicas que a gente traz na visão sistêmica é justamente a lei que você não pode excluir nada, né? Tudo faz parte, tudo pertence ao nosso sistema, que é a lei do pertencimento. Então, todos têm o direito de pertencer, todos. E quando você exclui algo ou alguém do teu sistema, é como se você estivesse fechando as portas, desonrando aquela pessoa. E quando você faz isso, consciente ou inconscientemente, automaticamente vem uma próxima pessoa e vincula aquela pessoa que foi excluída. Por quê? Porque aquela pessoa precisa ser honrada. Essa lei ela é muito séria, porque às vezes é difícil a gente incluir um tio abusador, um pai alcoólatra, um que roubava, um assassino. E no nosso sistema, gente, às vezes a gente não sabe, mas existem todos os tipos e todos eles pertencem. Sabe aqueles segredos de família? Ai, gente, eu tenho pavor dos segredos de família. Que não pode revelar. Que não pode revelar? Por quê? Porque não é revelado numa geração, mas vem uma próxima geração e carrega tudo. Gente, o que tem de segredos que aparecem nas constelações, vocês não têm ideia. E o que eu falo pro meu cliente? A constelação, gente, ela não é fofoqueira, ela não é fuxiqueira, ela não é mexeriqueira. O único objetivo da constelação é fazer com que o nosso cliente saia daquela situação. Então, eu oriento o quê? Eu já volto na tua pergunta. Mas eu oriento o quê? Não precisa ficar mexendo, não precisa ficar procurando, sabe? Será que é? Será que não é? Eu já tive revelações fortíssimas de questões minhas, né? Quando eu fui constelada. E eu só me entreguei ali. Por quê? Porque eu sabia que aquilo precisava ser incluído. Então, eu não gosto desses segredos.
Mas esses segredos, muitas vezes, eles precisam ser revelados. E por quê? Porque todos pertencem, assim como o nosso pai e a nossa mãe. E se nós somos metade cada um deles, nós só vamos para a nossa vida inteiros quando nós incluímos o nosso pai e a nossa mãe verdadeiramente dentro do nosso coração. Mesmo não conhecendo. Gente, não precisa. Mesmo os adotivos, mesmo quem nunca conheceu, para os adotivos, gente, a gente costuma dizer assim, a sua alma sabe. A nossa alma sabe quem é o nosso pai e quem é a nossa mãe. Às vezes, por falta de perdão, às vezes por raiva. Raiva, na verdade, é dor, gente. Às vezes, por uma profunda dor, você quer negar o teu pai. Às vezes, você quer excluir a tua mãe. Você julga a tua mãe, você critica, né? As ações, as atitudes, as escolhas que ela fez. Quando você olha no espelho e você nega um dos seus pais, ou pai ou mãe, você está negando metade de você. Eu gosto muito de trabalhar isso com as mães que são separadas dos pais. Por quê, gente? Porque todas as vezes que você nega o pai da tua filha, você está negando metade dela, ou do filho também. Por isso que é tão importante a gente também incluir essas pessoas. Por quê? Porque é pai e mãe. Então, tanto se você for filho, quanto se você for pai ou mãe, precisa incluir. Sim. Porque, gente, nós que somos mães, nós sabemos que nós fazemos o que nós damos conta. E que não existem pais perfeitos, muito pelo contrário. Tudo aquilo que busca pela perfeição, gente, isso é uma chave poderosíssima. Todas as vezes que eu busco por perfeição, aquilo ali já morreu. Por quê? Porque não existe. Todos nós somos seres imperfeitos. Perfeito aqui é Deus. Então nós, como humanos, como mãe, a Bárbara que é mãe, assim como eu acho que você não é mãe, não, né? Nós como mães, nós fazemos o que nós damos conta. Nós somos pessoas normais. Assim como as nossas mães também são. Nossas mães também choram, nossas mães também têm dores, nossas mães também têm traumas, gente. Assim como nós também temos. E os nossos pais também, né? O nosso pai. Assim como o pai dos nossos filhos também. E eu preciso aprender a incluir. Fácil, gente? Não é. Mas isso é um processo. E como eu falei, quando a gente toma consciência que a gente consegue mudar, então hoje eu quero trazer essa consciência para todos que estão nos ouvindo. Que abra o teu coração para que comece a incluí-los. Porque a nossa vida só vai para frente quando eu estou, de fato, verdadeiramente... Talvez não 100%, mas quando eu estou comprometida com isso. Porque mãe, na visão sistêmica, é vida. Mãe é acolhimento, mãe é beleza. Mãe é o quê? Mãe é cuidado. O pai é movimento, pai é ação, pai é ordem, pai é objetividade. Pai é o quê? Foco, pai é direção. Não é assim que a gente pede para o nosso pai do céu? Pai nos direciona. Sim. O nosso pai da terra é assim também. É como se dentro de nós... existissem duas energias, a energia feminina, que é a da mãe, e a energia masculina, que é a do pai. E é engraçado porque hoje, né, a gente fala-se muito de feminilidade, de as mulheres que foram muito pro masculino e agora precisam retornar, fazer bolo, ser dona de casa, ser mãe e tudo mais. Só que isso que a gente está fazendo aqui só existe porque nós temos a força do nosso masculino dentro da gente. Não é verdade? Porque senão a gente também não vai para o mundo. Então, cuidado. Na internet a gente escuta muito isso, sabe? Porque agora as mulheres precisam ser femininas, porque as mulheres precisam ser mães. Gente, não é todo mundo que nasceu para ser mãe, não é todo mundo que aprendeu a maternar. E nem é toda mulher que decide isso, né? E tá tudo bem, porque cada um tá vivendo o teu processo. Só que a gente precisa tomar muito cuidado. Eu como terapeuta, gente, eu fico muito preocupada quando eu vejo muito isso, sabe? Aí são o quê? Mulheres que muitas vezes se cobram ou se culpam. É assim, a mulher que vai pro mundo do empreendedorismo igual nós, que fazemos e acontecemos, né? Faz evento, faz live, faz podcast, vai pro mundo, vamos dizer assim. Nós, quando assistimos, né, ou ouvimos essa questão de feminilidade, que a gente precisa retornar, a gente se culpa. Se culpa porque às vezes a gente não é uma boa mãe, se culpa porque teve que deixar os filhos na escola, se culpa porque às vezes não teve tempo de lavar o uniforme do filho para ele ir de uniforme para a escola. Não é tão delicada. Porque não é tão delicada, entende? E aí você faz o quê? Ou se você tá em casa, você se culpa por quê? Porque não tá fazendo, às vezes não tá ajudando
financeiramente em casa, porque você quer que o teu filho olhe para você e se inspire em você. Então, gente, o grande segredo é isso que você falou, Bárbara, é integrar. Gente, a gente precisa começar a entender que o grande pulo do gato, o grande segredo, se eu pudesse resumir a nossa live em uma frase, seria o quê? Aprendam a integrar pai e mãe. Por quê? Porque eu também preciso da força do masculino. Porque, gente, eu também quero ir pro mundo, eu também tenho os meus sonhos, os meus objetivos, os meus projetos. E quantas mulheres... Olha o tanto que isso é, assim, preocupante. Se a mulher ela fica só na esfera da energia masculina, ela só gesta os projetos, mas ela não tem força para parir. Porque a gente precisa de força para parir um filho, a gente precisa de força para parir os projetos. Aí o que eu mais vejo nas mulheres, inclusive esse foi o tema do nosso último Café com Terapia, foi a energia do masculino, a energia do nosso pai. Mas calmem que logo eu trago um novo projeto que está nascendo aí. Então, muitas mulheres falam que, Elisa, eu não consigo tirar os meus projetos do papel. Aí eu tenho muita criatividade, tá tudo no papel ou tá tudo na minha cabeça, mas na hora de executar, na hora de pôr em prática, eu travo, eu bloqueio. Por quê? Porque a gente precisa dessa força do masculino. Então, mulheres, não se cobrem se vocês estão indo realizar os sonhos de vocês, os projetos de vocês, se às vezes você está ficando menos tempo com os filhos. E as que tiverem com os filhos, não se cobrem tanto porque você não está no mundo lá fora. Tudo é um processo, mas quando a gente aprende a integrar, gente, até no nosso coração fica mais leve, sabe? Não fica tão pesado, as cobranças se tornam mais leves. Então, o grande segredo é esse: mãe, vida, pai, mundo. Então, eu preciso integrar os dois dentro do meu coração. Eu acho que eu me vi aí mais ou menos no que você falou, eu já quero uma constelação. Não passa, é a melhor coisa. A questão de ser muito criativa e, enfim... Eu acredito, até no meu relacionamento, no antigo relacionamento, eu acredito que eu não tinha muita paciência. Acabou, o cano quebrou. Vai lá e conserta pra mim, agora eu vou. O homem não vai na hora. Ele não vai na hora. Ele vai depois, os meninos tá rindo aqui, ó. É verdade. Aí acontece, não vai na hora, eu vou lá, arrumo, passo uma fita, foi lá do meu jeito. E resolver. Sabe, eu resolvo, tudo que é de casa eu resolvo, porque eu não gosto de esperar, eu quero aqui na hora e vai. Então depois de tudo que aconteceu, a gente vai aprendendo. Então aí eu penso, meu Deus, será que no próximo relacionamento eu preciso ser mais feminina? Eu tenho que deixar ele abrir a lata pra mim quando ele tiver, e eu fico buscando aprender, porque eu acho que precisa evoluir. Mas dá uma insegurança. Será que eu vou dar conta de esperar ele não ir? Eu já precisei deixar agregar esse lado masculino, porque eu era daquelas bem assim, deixa que eu tá faço tudo bem, aham. A cadeira tá bem ali, eu podia arrastar pra cá, mas na hora que chegar do trabalho, Mas sabe o que é engraçado? A gente, sabe o que isso me traz, assim? Que do mesmo jeito que nós mulheres, né, buscamos ali a nossa independência financeira, buscamos mostrar para os homens que nós também dávamos conta, e isso, gente, tem uma questão transgeracional aí, tá? Porque nossas avós não podiam se separar, muitas delas casavam sem amar. Só nasceram para ter filhos. Muitas delas, e eu vou falar por mim, tá, gente? A minha avó materna, o sonho dela era estudar e ela não pôde. Também. Era fazer uma faculdade. Então hoje, quando os cafés com terapia, todos os eventos ali que acontecem, eu celebro, né, e honro a vida dela. Por quê? Porque talvez ela não pôde, mas eu, talvez não, né, ela não pôde, mas eu pude. E aí vem minha mãe, né, as nossas mães, que o quê? Que tiveram que se esforçar, que tiveram que correr atrás, que minha mãe passou fome para estudar, né, saía do serviço, já tinha que ir para a faculdade, porque para se formar, para ser alguém, então ela teve que, do jeito dela, aprender isso. Muito, né? Eu já venho de um sistema de mulheres muito fortes. E aí vem nós, né, que temos que o quê? Muitas vezes olhamos para as dores da nossa mãe e falamos o quê? Meu Deus, eu não posso, né? Eu não posso confiar em homem, eu não posso esperar os homens, eu não posso depender deles. Mas em contrapartida, nós também estamos vivendo, gente, uma era de homens
extremamente infantilizados. Nossa, com certeza. E aqui, gente, não tô defendendo nós mulheres e nem descendo a sarrafa nos homens, mas isso é algo que eu gostaria que os homens que estão nos assistindo, né, e os que estão aqui, começassem a olhar para isso também. Porque do mesmo jeito que a Bárbara falou, eu preciso aprender a ser mais feminina, os homens também precisam aprender a ser mais masculinos. Precisam trazer essa força do masculino. E olha que engraçado, a Bárbara é mãe de menina, e ela vai saber. Quantas mães... Vou te trazer essa consciência agora. Quantas mães viram para os filhos homens e falam assim, ai, você é o amor da minha vida, você é o meu companheiro todo dia, você é o meu companheiro de vida. Isso quando não dorme na mesma cama. Aquele homem, ele está sendo criado na esfera de uma mulher, na esfera de uma energia feminina. E a consequência disso é o quê, gente? Um filhinho da mamãe que quando crescer não vai ter energia do pai. Ave Maria, eu vou parar. Não vai ter energia masculina. Lembra que eu falei sobre a inclusão do pai e da mãe? É importante, até no meu caso, que tenho filha mulher, é importante ela ter contato, ter convivência com o pai. Por quê? Porque senão também os projetos dela não têm ação. Então não tem pra onde correr, gente. Nós precisamos começar. Isso é um assunto muito sério. Eu até, né, fiquei sério aqui porque esse é um assunto que me preocupa. Porque do mesmo jeito que nós tivemos que ser muito masculinas ali por honrar as dores das mulheres do nosso sistema e que agora nós estamos precisando aprender a ser mais feminina, os homens também precisam voltar para a esfera do masculino deles. Por quê? Porque, gente, muitos casos de mães solteiras, né, de mães solo, de mães que criam sozinha os seus filhos. E quando é filho homem, é esse caso que eu falei. Aí o homem, ele cresce, vai pra vida, quando ele vai para os relacionamentos, ele não olha para a esposa como esposa, ele olha como uma mãe. Ele quer que a esposa faça para ele o que a mãe fazia. E aí falta nele a energia masculina, falta essa execução. Porque o ideal, gente, é o quê? É o homem agir. É o homem fazer e acontecer. É o homem abrir a porta de um carro, é o homem resolver um problema do chuveiro. Ou, gente, se ele não resolver, que é o caso do meu pai, chama alguém. É o caso do meu ex. Você entende? Agia. E desse jeito. Então, assim, meu pai, eu vejo isso, né, na casa dos meus pais. A minha mãe, uma mulher forte, uma mulher que sempre faz tudo sozinha, mas que também tá nesse processo, né, de aprender a dar espaço pro masculino. Claro que não é no tempo dela, gente, sim, não é. Nós mulheres, né, muitas vezes temos essa impaciência. E uma das virtudes da energia feminina é a paciência, tá, gente? É essa coisa de você esperar, de você... Claro que tudo tem um limite, tá? É a sabedoria, né? Eu falo que acho que a paciência tem muito a ver com a sabedoria. Isso, muito, muito mesmo. Então, aí a gente precisa também, nós mulheres, aprendermos um pouco mais, né? Igual você falou, eu preciso ser um pouco mais feminina. E quando a gente fala feminina, gente, vamos desmistificar essa coisa de, ai, só fazer bolo, sabe? Não é, gente. Você ser feminina é você o quê? É você ser mais doce. É você ser o quê? É amorosa. Sabe? É você acolher. O que eu mais vejo nas mulheres... sabe quando a gente fala, ai, porque a mulher é trator, a mulher faz e acontece? Sabe o que tem por trás disso tudo? Uma grande ferida emocional, uma dor, Nossa, é uma dor, é uma raiva que ela carrega, que ela faz o que ela quer descontar nos homens, porque muitas vezes ela olha pro pai dela e ela traz aquela dor do pai para os relacionamentos. Ela traz aquela dor pros relacionamentos. E talvez, gente, a dor não é nem só dela, mas é uma dor de várias e várias mulheres que vieram ali. E é o que eu falo, eu vendo a Bárbara se emocionando aí, que eu, assim, ela se identificou... Nem é uma constelação ainda. E assim, ela se identificou nesse ponto da raiva, nesse ponto de querer bater de frente. E já eu também tenho minhas dores, mas eu sou daquelas que, assim, parece que eu busco um suporte. Aí eu fico mais, tipo, não, tá bom, tô aqui, mas deixa ele, eu me diminuo muito pra poder aceitar. Então, assim, é o que eu falo, a constelação é divisor de águas, porque, assim, o mesmo ponto traz versões totalmente diferentes e situações muito complicadas, mas que é só na constelação pra gente se libertar. É nesse caso de ser um trator, quando ela fala, é exatamente isso. Parece que a gente precisa ser esse trator, tipo, desgovernado, sair. Eu recebi um elogio de uma amiga minha hoje, eu até compartilhei nos meus stories.
Ela fala assim, parabéns por ser forte, parabéns por você querer as coisas, ir atrás e dar conta. Eu te admiro muito por isso, mas a que preço, o preço que eu pago... Tem um vídeo da... Tem uma grande consequência e tem um grande peso, uma grande dor. Tem um vídeo que é da Rafa Mendes, uma psicóloga aqui da Barra, e eu vi esse vídeo, ele é até salvo, porque de vez em quando eu vou lá e assisto esse vídeo de novo. E tem anos que ela postou esse vídeo. Ela fala bem assim, que por trás de uma grande mulher forte existem grandes problemas. E ela fala, né, um monte de dores, feridas emocionais, mulheres que sofreram lá atrás. Exatamente. E isso é muito real. A gente não é forte porque a gente nasceu forte. A gente se torna forte porque a gente precisou se tornar forte. E é engraçado, vou trazer aqui uma coisa, gente, que eu nunca, nos últimos tempos que eu ainda não falei abertamente. Eu me separei do pai da minha filha e no Dia da Mulher, o que eu mais recebi de elogio foi isso. Eu te admiro pela sua força, como você é uma mulher corajosa. Eu te admiro por ter conseguido dar esse passo. No meu caso, gente, não tô falando que isso tem que ser, né, o caso de todos os casamentos ou de todas as mulheres, mas no meu caso já não fazia mais sentido continuar ali. E eu falo o seguinte, gente, que foi a coisa mais difícil que eu fiz na minha vida. Com certeza, porque quando a gente separa com filhos, é muito mais difícil, né? Porque os filhos sofrem. E quando você me falou, me remeteu muito a esse Dia da Mulher, que passou recentemente. O que eu mais recebi foi isso. Inclusive, eu escutei da minha mãe falando, você é muito forte. E eu falei, mas eu fui ensinada por uma mulher forte. E eu pensei a mesma coisa que você. Eu falei assim, gente, a que custo, né? A que custo nós precisamos ser tão fortes assim? Exatamente. Tanto que, gente, há umas 2, 3 semanas atrás, eu caí, eu dei uma recaída, falei isso nos meus stories, eu expus essa vulnerabilidade para que as pessoas entendessem que nós somos seres humanos. Eu falei, gente, essa força, nós mulheres, chega um momento que a gente cansa, chega um momento que a gente precisa aprender a pedir ajuda. Isso, gente, faz parte. Isso é o verdadeiro feminino. É quando você fala assim, às vezes, gente, para uma ajuda, ou às vezes até para o nosso pai lá do céu, e a gente fala, e eu falo para vocês, o que eu mais fiz nesses últimos 6 meses foi falar para Deus, Senhor, eu não tô dando conta, me ajuda. Minhas amigas até brincam que eu tô tão assim com a intimidade com eles, que tem hora que eu tô aqui conversando e eu falo, ô Deus, deixa eu te falar um negócio aqui. Senhor, ó, negócio seguinte. Tá virando até piadinha já. Do nada elas filmam, postam no Instagram, não sei o quê. Mas assim, eu falo que nesse último ano o que eu mais fiz foi conversar com Deus. Falar, Deus, peraí. Não tô dando conta sozinha, não sei pra que lado que eu vou, com quem eu converso, pra onde eu olho. E sabe o que é mais engraçado? As pessoas, muitas delas não têm o entendimento de que a nossa vida ela pode ser dividida em 3 bases. A nossa base espiritual, emocional e a física. Então, muitas vezes, eu vou falar do meu caso. Muitas vezes eu busquei, gente, nos livros, eu busquei nas terapias, eu busquei no conhecimento questões para me ajudar, para me fortalecer, né, dentro das minhas emoções, que é até o tema da nossa live de cura emocional. Só que eu tinha 0 intimidade com Deus. Gente, eu tinha um profundo orgulho dentro de mim, uma soberba e uma arrogância que não fazia com que eu buscasse Deus. E se tornou muito mais difícil o processo, tá, gente? Muito mais difícil. Foi só quando eu entendi que eu precisava, e é assim, Deus é igual aos nossos pais. Eles estão lá. Você tem que ir até eles e pedir ajuda. Deus tá falando bem assim, ó, o dia que você quiser, eu tô aqui com as mãos estendidas pra você. Mas você tem que me pedir. Então nós, mulheres fortes, que viemos de um sistema de mulheres fortes, que enfrentamos aí questões que muitas vezes a gente fala que o homem não daria conta, tudo se torna muito mais fácil quando a gente coloca Deus nos nossos projetos. Quando a gente coloca Deus para nos direcionar, quando a gente coloca os nossos projetos nele. E, gente, isso não é fácil, porque o nosso ego e a nossa vaidade vai muitas vezes querer fazer do nosso jeito. E isso aconteceu comigo recentemente. Antes de eu dar essa recaída, um domingo no culto, para quem não sabe, eu congrego na Fonte da Vida, sou evangélica. Eu chorando,
e falei para Deus, falei assim, Senhor, eu não tô dando conta. Eu tô muito cansada. Só que eu falei isso, gente, hoje tá muito leve, mas no dia eu falei isso assim, sabe? Realmente muito cansada. Muito. E Deus falou assim pra mim, você só está cansada porque você não está fazendo do meu jeito. Se você estivesse fazendo do jeito que eu quero te ajudar, você não estaria tão cansada. Então, isso é um convite para todas nós mulheres que estamos cansadas, ou que nós não sabemos o que fazer, ou que nós precisamos ser trator, ou que nós precisamos resolver tudo, que nós possamos aprender a descansar em Deus. Porque quando a gente coloca nas mãos dele, ele é quem nos direciona. E eu costumo dizer que quando a pessoa me procura por uma constelação, a alma dela já sabe que ela quer aquela ajuda. Assim é Deus. Quando a gente descansa nele, quando a gente coloca nele todas as nossas tribulações, todas as nossas dores, elas se tornam muito mais leves. Só que a gente precisa aprender a confiar e a entregar nele. E aí que é um processo. Não, o meu acho que foi a primeira coisa, a primeira pessoa foi Deus, eu busquei. E busco ainda, mas a gente acaba que tem que ser todos os dias, né? É todos os dias, gente, é igual escovar os dentes, sabe? É um processo, é todos os dias. Assim como as nossas emoções, elas precisam ser tratadas todos os dias. A gente precisa analisar os nossos sentimentos, porque também nesse processo de, eu sou muito forte, eu só trabalho, eu preciso fazer acontecer, eu preciso bater os 7 dígitos, eu preciso melhorar os meus tickets, tô no lançamento e tudo mais. Isso que, gente, é uma forma também de eu não querer olhar para as minhas feridas, de eu fugir, exatamente. E eu fiz isso também. Eu comecei a trabalhar e graças a Deus, e aí você fica naquela pressão louca, eu tenho que conseguir, eu tenho que dar conta sozinha, porque agora é só eu e eu vou fazer acontecer. Além de você ficar cansada, isso é uma forma de você fugir do problema. E não existe problema solucionado quando eu fujo. Existe problema solucionado quando eu encaro. Quando eu olho pro problema e eu falo, pronto, agora eu tô aqui. É igual medo. Às vezes a gente fala bem assim, eu queria não ter medo. Como que eu venço o medo? Não tem outro jeito a não ser encarando o medo. Você vai, faz, quebra a cara, reajusta, vê o que não deu certo e fala, opa, vou pro outro caminho. Porque eu só fracasso quando eu desisto. Outra chave poderosíssima. Eu só fracasso quando eu desisto. Por quê? Porque enquanto eu estiver tentando, gente, uma hora vai dar certo, tá? Então, para todas as mulheres, para todas as pessoas que estão nos assistindo, cuidado com o trabalho excessivo, cuidado com os vícios, com as compras excessivas. Gente, tudo isso é forma de você fugir da tua realidade. Por quê? Porque a gente sabe que não é fácil, mas a gente sabe que existe. E eu falo, gente, eu tô aqui pra ajudar quem quer me ajudar, porque é a questão da consciência. Não tem como eu ajudar uma pessoa que não me procura ajuda. Assim não é Deus? Deus só ajuda quando a gente pede. Então eu falo, gente, me procurem, eu deixo sempre as minhas redes sociais, eu falo muito, as lives ficam todas gravadas, o meu WhatsApp. Por quê? Para que as pessoas entendam que hoje nós temos isso com muita facilidade. Nós temos conhecimento, nós temos processos de autoconhecimento, nós temos profissionais muito capacitados. Para que a gente comece a canalizar tudo isso para que se resolva. Porque também não adianta eu só ficar chorando, cruzar os braços e falar, nada vai acontecer, isso não é para mim, Deus não escuta as minhas orações. Eu fiz um post essa semana, não existe oração sem resposta. Só que a gente precisa o quê? Se movimentar. Eu amei o post que a Bárbara fez. A gente precisa se movimentar. Porque é a partir daí que a gente vai buscando os caminhos, né? A solução. E isso, a solução dos nossos problemas. Eu sempre vejo assim, eu tenho um post que eu vi nas redes sociais e eu carrego ele pra vida, é que eu não entendia porque Deus deixava as 99 e ia buscar uma. Até as ovelhas? As dracmas. Exatamente. Até eu ser ela. Então é buscar, não adianta. E se você saiu, volta, não tenha vergonha de voltar, voltar é importante também. Igual o filho pródigo. Exatamente. Volte quantas vezes for necessário, né? Recomece quantas vezes for necessário. Por quê? Porque todas as vezes que você recomeça, você não recomeça do zero. Você já tem uma bagagem, você já tem uma experiência ali. Então você não vai recomeçar como antes, você vai recomeçar
com uma bagagem muito mais sólida, muito mais enriquecida ali. Eu falando em filhos, homens, me veio uma lembrança de que eu procurei uma escola de Muay Thai para colocar o Heitor, até porque lá em casa somos todas mulheres, eu, minha mãe, minha irmã, só tem ele e o Thomas. Então ele tá muito ali na energia inserido, feminina. Né? Eu pensei, eu preciso colocar ele no esporte, fazer alguma coisa, e coloquei ele lá ali na aula de Muay Thai. A primeira coisa que aconteceu, que eu já achei sensacional, eu não pude ficar lá, ele não deixou assistir a primeira aula. E aí eu comprei o kit e na hora de vestir foi automático. Eu fui vestir a roupa nele. O professor falou, não, quem veste a roupa é ele que tem que vestir. Você não tem que facilitar a vida para ele, é ele que tem que fazer. E aqui dentro a gente trabalha dessa forma, tem regra, porque na primeira aula ele já fala muito alto, o professor já... E é muito, aquela energia masculina mesmo, ali acontecendo na hora. Meu Deus, ele vai odiar isso aqui. E ele adorou. Ele adorou. Os filhos homens sentem, gente. Os filhos, no geral, né? Eles sentem falta dos pais. E é importante. Por isso que eu trabalho muito com essas questões nos términos de casamento, com mulheres que muitas vezes só tiveram os filhos, às vezes nunca nem chegaram a casar com o pai dos filhos. E eu trabalho muito essa questão do relacionamento dos dois. Porque é a relação de casal que se acabou ali. Mas a relação de pai e mãe, ela continua pro resto da vida. E às vezes a gente pensa assim, nós mães, né? Nossa, eu vou fazer tudo para os meus filhos, eu vou dar tudo. Só que não deixa eles terem acesso ao pai. Quando essa criança cresce, quando ela vai crescendo, ela se rebela contra você. Porque ela sabe que ela também tem os 50% daquele pai. Ela também tem aquele pai dentro dela. Então, ela vai se voltar contra nós, mães. Então, é muito importante a gente ter essa consciência dessa importância. Porque a mãe faz o quê, gente? A mãe quer colocar a roupa, a mãe quer falar baixo, sabe? Eu vejo isso quando eu levo a Eloá pra brincar nos parques. Eu levo e eu fico lá, gente. Eu fico assim, todos, né? Eu sou aquela mãe coruja mesmo, protetora. E às vezes, dificilmente eu vejo um pai ali. Mas o pai tá sempre o quê? Vai lá, meu filho, desce o descarregador, cai, levanta, menino, você dá conta. E a mãe já tá lá, né, em cima, assim, cuidando, cuidado. Eu sei que ela precisa dessa energia masculina, porque a minha energia de mãe já é muito cuidadora, já é muito protetora. Então não tem isso, gente. E quando, às vezes, o pai não é tão presente, né, tem guarda compartilhado, às vezes fica ali menos tempo com o pai, essa sua estratégia é uma estratégia que nós até sugerimos. Colocar no Muay Thai, colocar numa luta, colocar para ter uma referência masculina, porque é essa referência masculina que o teu filho vai olhar e ele vai se inspirar. E todas as vezes que quiser ir pro pai, né, deixa ir pro pai. Claro que orienta, conversa. Gente, eu sei que não é fácil, eu sou mãe, passo por esse processo, mas quanto mais consciente nós estamos, mais fácil se torna para os nossos filhos, porque não existe coisa que nos transforma mais, que nos faz querer evoluir mais do que os nossos filhos, não é? E agora, Letícia, fala um pouco do nosso evento, das mães empreendedoras pra gente. Gente, esse evento vai ser um evento incrível, com 4 palestrantes maravilhosas, com 4 temas distintos, mas que vai agregar na vida de todas as mães empreendedoras. É um evento que vai acontecer no dia 8 de maio, no Ibis Hotel, das 19 às 22h30. Teremos 4 palestrantes. Quem são? 2 delas estão aqui. Elisa vai estar com o tema de cura emocional e espiritualidade. Exatamente, e espiritualidade. A Bárbara com marketing digital, como crescer no digital para você que está empreendendo. Temos também Gisele Gomes, sexóloga, que vai estar falando sobre pompoarismo, a volta ao relacionamento após a maternidade. E com chave de ouro para finalizar, que é uma surpresa aí que a gente está soltando hoje para vocês, doutora Elaine Maia, obstetra e ginecologista, que vai estar falando sobre menopausa e qualidade de vida durante esse processo. Saúde em todas as fases da vida. Exato, né? Exatamente. Gente, vai ser um evento maravilhoso. Todas nós vamos estar lá, aguardando todas vocês. Vai ter uma janta maravilhosa feita pelo Ibis, né? Que quem conhece sabe que com certeza é a melhor comida da cidade. E o melhor brinde. Não é? Mas aí a gente não vai falar isso, não. Eu já gosto de falar, tá todo mundo empolgado com esse brinde. Não, isso aí não pode soltar agora, mas teremos 4 brindes maravilhosos pra vocês.
vocês, tá bom? E o brinde de champanhe, é esse que eu tô falando. Ah, meu Deus, gente. É o mais chique que tem da história, que nós merecemos. Ai, com certeza, gente. Todo mundo, na hora que chegar, vai ganhar uma tacinha pra gente fazer um brinde maravilhoso, chique, tá bom? Exatamente. Mas eu soltei um spoiler que eu achei que era soltou. Teremos 5 brindes pra vocês, 5 sorteios, prêmios, vamos dizer assim. Vai ser maravilhoso. Elisa, aproveita, faz a sua chamada pro pessoal, para as mães ir lá ver a sua palestra, fala um pouco sobre o tema aí para dar uma resumida pro pessoal. A gente já falou bastante, né? Mas não, gente, olha que engraçado. A Bárbara tinha me convidado e eu já de prontidão tinha dito sim. E quando ela soltou, eu falei, gente, eu quero! Eu já estava, gente, eu já ia fazer parte ali. E eu fico muito feliz. Eu amo, gente, amo palestrar, amo levar esse conhecimento. Eu amo trazer, né, esse tema de cura emocional e espiritualidade. Nas minhas orações todos os dias eu peço para que por onde eu passar as pessoas vejam Deus através de mim. Então é uma oportunidade de levar um pouco do meu conhecimento, um pouco da minha trajetória. A gente só fala das nossas vivências, né, daquilo que eu fui. Então é com imenso prazer que eu vou participar desse jantar. Que, gente, ó, já corre e garanta a tua inscrição, porque assim, pelo que as meninas disseram, o trem vai, ó, bombar. Eu já quero uma segunda edição logo. E se der tempo, a gente vai fazer ali um movimento sistêmico. Se não der, na segunda edição a gente faz esse movimento sistêmico. Mas para nós mulheres, gente, esse momento é um momento incrível. Por isso que na hora que eu vi, eu já falei quero. Por quê? Principalmente depois da maternidade, depois que a gente se torna mãe. Muitas vezes a gente não tem esses momentos, né? A gente fica ali tão envolto da maternidade, dos filhos, dos problemas, da carreira, que a gente esquece. Então, mais do que um jantar das empreendedoras, é um momento de network, é um momento de descontração, é um momento onde nós, mães, celebraremos, né, as nossas conquistas, as nossas vitórias. Então, assim, se eu fosse você, eu já fechava a tua inscrição aí. E como que faz para participar, meninas? É só ir lá no link da bio, lá do Instagram do Pode Acordar. No meu pessoal, segue a Bárbara Souza também, tá? Esse link vai direto pro meu WhatsApp, mas já estou providenciando um que vai pro link direto, que você compra o ingresso direto, tá bom? Então é só ir lá falar comigo ou chamar no direct também, que eu vou responder vocês. Só tá falando com a gente até esse link estiver pronto. E mesmo depois de pronto, pode entrar em contato com a gente, porque a gente encaminha o link direto pra vocês. E pra finalizar, né, o Júnior já tá aqui, falta 1 minuto. Chega, acabou. Por favor, vocês falam demais. Elisa, dá um conselho aí pro nosso público, pra quem quer conhecer a constelação, que não foi ou que já foi, quer entrar em contato com você. Primeiro o conselho, depois das suas redes sociais, como entrar em contato, o que você faria com essas pessoas, para essas pessoas que estão conhecendo pela primeira vez? A mensagem que eu quero deixar aqui, gente, é basicamente assim: não se conforme com a vida que você tem hoje. Não, que o inconformismo te leve a lugares mais altos, te leve a voos mais altos. Porque às vezes no automático você acostuma com mais ou menos, acostuma com uma vida mais ou menos, com um casamento que já não faz mais sentido, um trabalho que você não gosta, que você anseia sempre pelo final de semana. E isso não é o normal, isso não é o comum. Então que você seja inconformado, para que você busque realmente uma vida extraordinária, sempre colocando Deus em primeiro lugar nos seus projetos. Eu acho que essa é a mensagem aí que fecha com chave de ouro aqui o nosso momento. E deixar, né, para que todas as pessoas me sigam lá nas redes sociais. Eu faço live quase toda semana, Elisa Naves, e que através desse inconformismo você busque ajuda para sarar, para curar as suas emoções, porque às vezes sozinho, gente, se torna muito mais difícil. O que você levaria 10 anos para aprender, em uma constelação você consegue ter ali uma virada de chave, uma mudança de consciência, e a partir daí que a tua vida vai começar a fluir de forma muito mais leve e próspera. Amém. Letícia, obrigada pela parceria de hoje. Muito obrigada, Elisa. Eu que agradeço, meninas. Tô sempre aqui pronta. Amo conversar. Obrigada a você que nos acompanhou aí. Toda honra e glória a Deus sempre. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.